pena é que a grande parte dos cristãos não querem muito saber da palavra de Deus. O que é mais importante? Fala-se da Bíblia, tem-se a Bíblia em casa como livro de ornamentação. Alguns deixam aberto lá, como se aquele papel fosse expulsar os espíritos maus da casa. Não é mais assim que acontece. As pessoas não se preocupam, né, Marcos, com Jesus, mas e com a palavra de Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Pela palavra. Mas se tornou uma coisa tão obsoleta, segundo o mundo, que ninguém quer saber. Não, mas no mundo, é compreensível que o mundano não queira saber de Jesus. Não vão trocar a boa vida, né, dos prazeres, das coisas que dão prazer à vida, né, no dia a dia, comer, beber, sexo e lorotas e tudo mais, em função daquilo que eles não conhecem. Agora, o crente não querer saber da palavra é uma coisa assim surpreendente, o cristão, porque devia estar cheio de pastores aqui, presbíteros, diáconos, líderes, mulheres cheias de espírito, devia estar cheio de gente. Agora, quando fala em treinamento para ganhar dinheiro, lota! Porque o povo hoje está mais para... Não vocês, senão vocês não estariam aqui. Mas é verdade. É dinheiro, como você tem que ser feliz com o seu chefe. Não venha no treinamento de como se comportar. Você não tem educação. Você aprender como se comportar. Mas é o que lota a igreja. Quando eu falo em Bíblia, não. Estava conversando hoje com a Alice, que está trabalhando comigo lá, Alice. Ela falou, doutor, não adianta, pastor, não adianta. A turma não gosta da Bíblia. Dentro da igreja. Mas vocês não. Vocês fazem a diferença. Olha, vem com criança pequena para a igreja, olha que bênção. Olha que bênção. Tem recompensa. Jesus vai abençoar. Diz que 92 anos, você está deitada. Está aqui, teve a visão de Jesus essa semana. Não foi isso? A senhora não viu Jesus em casa essa semana? Olha, teve uma visão de Jesus. Mandou para todo mundo, ela estava atônita. Eu a conheço há 33 anos. Eu tenho uma visão de Cristo em casa. 2 vezes. De manhã, no dia anterior, depois ela foi no culto e no culto ela viu também. Olha, Jesus apareceu. Ele aparece para quem está na conexão direta. Né? Fantástico. Olha que bênção. Né? Então, queridos, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês são bem-aventurados. Porque bem-aventurado é aquele que lê, entende, ouve e guarda as palavras do Senhor. Porque o tempo está próximo. Amém, queridos? Então nós vamos estudar a Bíblia. E qualquer dúvida, faça que nem o Marcos. Levanta a mão, o professor da escola dominical. Não é Marcos? Está vendo para vocês seu nome? E você para, não estou entendendo. Porque tem gente que fica boiando e depois leva para casa a dúvida e fica desinteressado depois pelo estudo bíblico. Não aconteça isso com vocês. Não entendeu? Volta, porque a Bíblia não se entende literalmente, ela se entende espiritualmente. A Bíblia, ela mesma diz em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata. Então, levar ao pé da letra mata. Mas o Espírito que aqui inspirou e escreveu a Bíblia, o Espírito vivifica, ou seja, dá vida. Então, se não for pelo Espírito Santo, se não for em espírito a leitura da Bíblia, se não for em unção, você não vai ter o entendimento da palavra, a decodificação daquilo que o Espírito codificou. A Bíblia não é um livro literal, a Bíblia é um livro espiritual, é um livro figurado, é um livro enigmático. Aí está a graça, aí está a beleza da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, já vamos partir para Caim hoje, para não perder tempo, depois a gente fala de outras coisas. Ó, glória a Deus, Regina. Você ama a palavra de Deus, Regina? Ama, que bom. Muito bem. Gênesis 4, olha só. E conheceu Adão a Eva. Outras versões dizem, coabitou o homem com Eva. Conhecer aqui é intimidade sexual, não é conhecer, eu conheço fulano, ciclano, não. Conhecer é conheceu Adão a Eva, que nem Maria com José. O José não conheceu Maria até que desse luz o seu filho Jesus.
depois que Jesus nasceu, conheceu. Então teve outros filhos. Então Jesus teve outros irmãos. Tem religião que não crê que Maria teve outros filhos, mas teve. Lá em Mateus capítulo 13 fala claramente isso. Teve vários irmãos. Amém, irmãos? E então está aí, conheceu Adão e Eva e sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Né? A palavra Caim significa aquisição. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então Abel cuidava das ovelhas, e Caim da terra. Está lá, a Dani lá atrás, quer vir aqui para frente, Daniel? Como é que você consegue ficar atrás? Você não reaja? Né? Venha, ou aqui, tadinha. Está triste. Tá bom, mas então fica aí, tá bom. É representante do reage entre nós. Coisa rara também, os jovens querendo saber da palavra. O jovem gosta de festa. Festa. Olha lá. Então, e aconteceu ao cabo de dias, então não foi logo de início, né? Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, Deus recebeu a oferta de Abel e não quis saber da oferta de Caim. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ficou abatido. Falou: puxa, Deus não quer saber de mim. Né? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, é porque não fazia bem. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha aí. Quer dizer, não adianta só ter o sacrifício, trazer a oferta, mas fazer o bem. Ou os bens, ou a atitude benigna, né? Ser bom. E não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ele falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, olha, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele lhe disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Malcriado. Acho que eu já estou vendo Deus falar: Caim, cadê teu irmão? Sei lá, eu sou o guardador do meu irmão. Olha aqui, malcriado, né? Ou tem pastores que são malcriados, imagine a Caim. Ontem, né? Fui pregar numa igreja outro, não deixaram eu pregar porque o pastor brigou com os diáconos. Aí, para se vingar do diácono, falou: não vou deixar o seu convidado pregar, porque era o pastor Nenilton. Assembleia de Deus. A igreja está em trevas. A igreja está em trevas. Como está a situação? Falava eu com os irmãos: Jesus não volta mesmo. Se voltar, vai levar pouquíssima. Pouquíssima, gente. Difícil. Olha lá. Então vamos lá. E disse Deus: que fizeste? Verso 10: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra. Amaldiçoou Caim, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo, errante serás na terra. Atenção, presta atenção nisso. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada, ou em outras traduções fala suportada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Como todo aquele que achar? O primeiro que acha e mata já acabou, na verdade. Então você vê que tem mistério aqui. Todo aquele que acha Caim quer matá-lo. Interessante. Tem mistério, vamos ver. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Isso já prova que tinha gente fora do jardim. Só que foi Caim, o pai, que é Adão, e a mãe, que é Eva. Que bom que vocês estão atentos, não? Que bom. Olha só, Letícia, você que é tradicional, você que vem das igrejas tradicionais, e não crê que tinha gente fora do jardim. Eu creio. Agora está crendo. Mas tem que ter gente, porque o que aconteceu? Deus falou: olha, todo mundo que te encontrar,
todo mundo que me encontrar, Caim falou, vai me matar. E Deus falou, não, qualquer que encontrar Caim, 7 vezes será castigado. Então, tinha muita gente lá fora. Erra a teologia dizendo que não tinha gente. Ah, mas não está escrito. Mas também não está escrito muita coisa na Bíblia. Eu procurei, não achei o batismo de Pedro. Mas eu sei que ele foi batizado. Não é porque não está escrito que não foi batizado. Não é verdade? Tenho certeza que todo mundo ali ia no banheiro, fazia xixi, desculpa, né? Ué, mas não está escrito. Tem coisa que não está escrito. Não está escrito que tinha gente a falar. Mas Deus jamais pensaria que vocês pudessem imaginar que Caim ia casar com a mãe. Mas para não ter problema, ele teve outro filho depois. Olha aqui, ó, só para vocês saberem. Olha aqui, ó. Verso 25. E tornou Adão a conhecer sua mulher. Por que tornou? Porque depois que Caim matou Abel, eles não tinham mais. Eles pararam, eles suspenderam o sexo. Não eram dependentes como no dia de hoje. Que hoje o ser humano. Pirata! Que perigo você entre nós! Não tem mais espada, né, pirata? Trocou a espada pela palavra. Amém. Então, naquela época, Adão e Eva não eram escravos sexuais. Viu que o irmão matou o outro irmão, eles pararam de ter sexo. Aí Caim foi embora para a terra de Nod, casou, teve muitos filhos, chegou a ter um heptaneto. Depois disso, entornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho, se chamou o seu nome Sete. Sete é homem. Um filho, não uma filha. Então Sete é homem e Sete, por sua vez, depois teve Enos. Por que homens? Para justamente não falar que Caim casou com a irmã. É interessante a Bíblia, né? Confirmado. Mas vamos voltar lá para aquilo que eu falei. Verso 15. O Senhor, porém, disse-lhe para Caim: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Interessante esse sinal. Para que não ferisse qualquer que o achasse. Também é espiritual esse sinal. Vou falar qual é esse sinal hoje. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente, do Éden. E conheceu Caim e sua mulher. Olha, lá no Éden, lá no Nod, na terra de Nod. Ele caiu fora dos pais e foi casar lá no Nod. E ela concebeu e teve a Enoque, que não tem nada a ver com Enoque, que foi arrebatado. Esse aqui é o Enoque, filho de Caim. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo seu nome, que chama-se, do nome do seu filho, que chama-se Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Então, Enoque, filho de Caim, depois veio Irade. Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Se você considerar Adão o primeiro, então Adão, Caim, depois vem Enoque, depois vem Irade, depois Meujael, depois Metusael, o sexto, e depois o sétimo, Lameque. Lameque era o sétimo depois de Adão, segundo Caim. Então Caim foi embora e teve vários filhos. Teve um filho, Enoque. Esse filho começou a procriar e um foi gerando o outro até nascer Lameque. Sétimo depois de Adão, segundo Caim. Agora havia um sétimo depois de Adão, segundo Sete. Que era quem? Enoque. Da parte de Sete. Então, duas linhas de genealogia aconteceram através de Adão. Uma através de Caim, outra através de Sete. Certo? E olha aqui, por exemplo, este é o livro das gerações de Adão, capítulo 5, verso 1. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. Verso 3, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme o seu macho, chama o seu nome Sete. Já não é considerado mais Caim aqui, que é uma linhagem de Sete. E Sete viveu 800, olha lá, depois de Sete viveu 800 anos. E foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. Sete tinha 105 anos e gerou Enos. Fala aí. E diz aqui no verso 26 que em Enos se começou de novo a invocar o Senhor. Por muito tempo ninguém mais pregava, ninguém mais falava de Jesus, de Deus, de nada. Adão não pregava para os filhos. Adão se decepcionou tanto com Deus, depois que ele foi expulso, que ele falou assim: eu quero saber de Deus. Adão e Eva, fora dele. Se alguém espera encontrar Adão e Eva no céu, está por fora. Não vai ver. Vai ver só fotografia lá no céu. Jesus vai mostrar. Porque
porque pessoalmente não contaram. No paraíso só teremos 7 pessoas do Velho Testamento antes de Moisés. São os heróis da fé. Porque até Moisés a morte reinou. Sabia disso, Marcos? Então aprenda isso. Está em Romanos, quando Deus me toca, tem que ensinar. Romanos, capítulo 5, verso 12 em diante. Isso. Romanos, capítulo 5, diz assim. Olha lá, queridos. Vamos ler no verso que importa, que é o verso 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque não havia graça, porque Jesus não tinha vindo. Entenderam isso, né? E antes da graça, sabe o quê? A lei, que foi dada por Jeová e os anjos, quando? Em Moisés. Foi o medianeiro que trouxe a lei. Ora, a época da lei que durou de Moisés até Jesus, se a pessoa seguisse a lei, era salva. Então, havia chance de ser salva pela lei. Havia vida pela lei. Em Cristo a vida está pela graça. Agora, antes, não havia nem lei, nem graça. Então não havia condições do homem ser salvo e nem ser condenado. Olha aqui, ó. A morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. Porque não tendo lei, não dá para dizer se está certo ou se está errado. Mesmo quem é santinho, não é imputado porque não tem lei. Se eu tenho uma grama, e a grama está bonitinha, e não está escrito não pise, mas eu não vou pisar, porque eu não quero pisar. Mas também, como não tem placa, não é pecado pisar se quiser pisar. Pode pisar. Não vai ser imputado para o mal, mas também, se não pisar, não vai acontecer nada de bom. Assim é a lei. A lei, ela enquadra o pecado, ela deixa claro o pecado. Entendeu? Então a pessoa matava no Velho Testamento, antes da lei, quem não matava também estava na mesa, estava na morte. Não havia salvação. Por quê? Porque a salvação vem por se cumprir a lei ou a graça, ou receber a graça. Por isso que a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura de Cristo, porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante, está em 1 Coríntios 15, esse texto. Então, por que eu falei isso? Para dizer que nessa época toda não havia salvação. Nessa época. Só 7 se salvaram. Fala. Então, partindo disso que o irmão falou, na verdade é assim, as pessoas não houve salvação. E essas pessoas que morreram? E se extinguiram. Mas então elas não tinham uma alma, elas não voltou para Deus, é igual a gente, vamos supor, não foi para o paraíso? Existe um terceiro destino que eu já preguei, o irmão não estava aqui. Que ir para o céu não pode. No céu só entram os remidos por Cristo, lavados no sangue, batizados em nome de Jesus. Fora isso, só ganha o céu quem está escrito no livro da vida do Cordeiro. Existe outro livro que é o da vida do Pai, onde a vida das pessoas está escrita. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Já preguei isso aqui algumas vezes. Os japoneses nem aguentam mais ouvir isso. É que você não ouve. Mas você nunca ouviu. Chama-se Livro da Vida. O Livro da Vida contém nomes que não estão no Livro da Vida do Cordeiro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Pega uma pessoa boa, vai Jó. A Jó vai para o céu. Jó viveu praticamente depois de Moisés, concordo. Mas naquela época antiga, ele viveu fora da lei, não viveu na lei. Mas Jó não está escrito no Livro da Vida do Cordeiro, não aceitou a Jesus. Mas também não pode ir para o inferno um homem tão bom. Para onde vai? Entendeu? Vai para onde? Nova Terra. Há um terceiro destino. Você fala, mas isso é heresia. Heresia porque não conhece a Bíblia. Eis que cria novos céus e onde habita a justiça. Ora, se habita a justiça vai ter gente, não vai ficar vazia a terra. Justiça. Mas então vamos supor, essas pessoas vão viver uma vida prêmio, vão ter uma vida prêmio na nova terra. Que eram pessoas ou boas ou más, elas não tinham lei? Não, então, não, eu estou falando das pessoas que cumpriram a lei, que são boas. Abra em Romanos capítulo 2, vou mostrar que pessoa que vai falar isso. Deus julga todo mundo por igual. Ó, Romanos 2, verso 11.
Desculpa, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha aqui, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, se a pessoa é boa, pratica, ela vai ter um juízo. Não tem nexo eu por uma pessoa boa. Ou vou te dar um exemplo. Um índiozinho bom. Já dei esse exemplo 1000 vezes. Uma pessoa boa, um índio bom. Ele trata bem todo mundo, procura nem matar as cobras, deixa a cobra embora. Pessoa boa. De repente ele leva um tombo com 16 anos e morre. Morreu. Conheceu a Cristo? Não, ninguém foi pregar para ele. Tem lugares que não chega o evangelho até hoje. Vai para o inferno? Seria injustiça. É uma pessoa boa. Vai para o céu? Não pode. Então para onde ele vai? Olha o que vai acontecer com ele. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, o que é da lei? Não mata, não rouba, não mente, honra pai e a mãe, ama um Deus que ele não conhece, mas ele supõe que exista. Então é o sol, Deus, ele não conhece, como Cornélio. Cornélio não conhecia ninguém. E Jesus mandou ir buscar ele lá, através de Pedro, em Atos capítulo 10. Entendeu? Ele jejuava para um Deus que ele não conhecia. Quando Paulo foi para Atenas, Paulo falou, como é que eu vou pregar para essa turma? Cada um tem um nome de Deus aqui. É Diana dos Efésios, é o Deus Bacos, não sei o que tal. Ele pegou e falou, tem um altar aqui que é Deus desconhecido. Ele falou, esse eu vou pregar para vocês, que é Jesus. Então Paulo usou esse artifício para pregar, porque as pessoas não conhecem Jesus, mas creem que existe alguma coisa. Então se a pessoa tem isso também, e faz tudo que a lei fala, então ele diz, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Para eles é lei. O fazer o bem é lei. Então Deus vai imputar, chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17 está isso. Então o que significa isso? Que, olha aqui, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Percebeu? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então o que Deus vai fazer? Vai pegar os homens, isso é Apocalipse 20, vai pegar todo mundo, seres humanos em geral, Napoleão Bonaparte, Tutankhamon, Pedro Álvares Cabral, Luiz Inácio Lula da Silva. Vai pegar toda essa raça de víboras e vai julgar. Como vai julgar? O segredo dos homens, por Jesus Cristo, não vai ter. Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então o evangelho vai estar do lado e Deus vai falar, esse aqui amou, abençoou meus pequeninos, esse aqui deu fome quando eu estava ao que tinha fome, a quem estava precisando de comida, deu comida para quem tinha fome, vestiu quem estava nu, percebeu? Então muita gente que não é, entre aspas, oficialmente de Jesus, vai entrar nessa bênção, mas não pode ir para o céu. Porque se Deus puser no céu, sem batismo, sem Espírito Santo, sem palavra, a Bíblia fala assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor, então é preciso santidade total. Aí a palavra fala que a palavra santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, santificação vem pela palavra, João 17:17. Se eu não conheço a palavra, é difícil ser santo, é difícil ser santo. Mesmo a lei leva a ira, diz Paulo em Romanos 7. Conclusão, nem a lei aperfeiçoa, só Jesus. Então para ir para o céu, só Jesus Cristo. Mas tem 7 que vão para os céus sem precisar da graça, eles estão na fé, pela graça, pela fé eles estão na graça. Quais são? Hebreus capítulo 11, abra lá, Marcos. É muito pesado muita coisa para você, entendeu? Que você é professor de escola dominical, mas você vem das igrejas tradicionais que não estudam profundo, só ensinam Malaquias capítulo 3, verso 10. Isso você sabe bem, né? Malaquias 3 você sabe bem, né? Quem sabe o que está escrito em Malaquias 3, 10? Quem sabe? Isso vocês sabem, porque isso os pastores são PhD em pregar. PhD. Agora falou em Hebreus 11, não interessa. Tá bom. Hebreus capítulo 11, está aqui,
7 heróis da fé. Olha aqui, ó. A fé é firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se... firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos os mundos, pela fé entendemos a palavra de Deus e tudo mais. Aí vem aqui, ó. Pela fé Abel, verso 4. Ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Se era justo, e Deus falou isso em Hebreus, ele vai para o céu. Percebeu? Abel é o primeiro. Então quem é que vai para o céu? Primeiro Abel. Está escrito aqui. Segundo, pela fé, verso 5. Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agradou a Deus, meu amigo? Está no céu. Agradou a Deus, está no céu. Enoque foi para o céu. Terceiro, pela fé, Noé, verso 7. Divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a sua salvação e da sua família preparou a arca. Então, e foi herdeiro da justiça que é pela fé. Foi salvo. Então, Abel, Enoque, Noé, certo? 3. Depois, pela fé, Abraão. Viveu antes de Moisés. Viveu no período da morte. É o chamado período que vai de Adão até Moisés. É um período que não tem como se salvar, porque não tem lei e nem graça. Mas pela fé eles alcançaram testemunho, porque eles criam no invisível. Eles criam num Deus e já criam na vinda de Jesus, que criam em tudo. Então olha aqui, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que nem sabia onde era. Abraão, aí vem a história de Abraão aqui, alcançou. Foi amigo de Deus. E mesma coisa Sara. Aliás, quando a gente fala do homem, a mulher vai junto, que nem a mulher de Noé foi para o céu também. Porque são co-herdeiros, está lá em 1 Pedro capítulo 3. Por isso que o casamento é uma só carne. Um é salvo, outro também. Agora, diz a Bíblia, de onde sabes o marido se salvar a sua mulher? Quando há problema. Se os dois não estão em unidade, aí um vai, outro fica. Ou os dois ficam. Perceberam? Mas se há amor, unidade, um vai, outro também vai. Depois de Abraão, quem é que vem? Olha lá, no verso Isaac, olha aqui, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, e verso 18, sendo-lhe dito, em Isaac será chamado de descendência. E verso 20, pela fé Isaac abençoou Jacó. Está aqui, Isaac está nomeado aqui como sendo o herói da fé. Vai para o céu. Depois veio o quê? Jacó. Jacó vai para o céu, está aqui, ó. Verso 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou o redondo de seus filhos, olha lá, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos. José vai para o céu. Então, aqui, olha só, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, 7. Depois vem quem? 23, Moisés. Mas aí Moisés entra na lei, já não é mais na época pré-lei, entendeu? Então, os que estão no período da morte são 7, que eu acabei de enumerar, que a Bíblia faz questão de falar. São chamados de heróis da fé, porque pela fé eles vão para o céu. Pela fé. Homens justos, santos, e tinham fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tinham. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Não havia chance de produzir filhos espirituais nessa fase, entre Adão e Moisés, que nada são mais de 2.000, são 2.000 anos, na verdade 1.600 mais 500, mais, é mais ou menos 2.600 anos, muito tempo, entre Adão e Moisés, e só 7 se salvaram para o céu de Cristo. Por quê? Porque esse período é chamado período da estéreo. Em Gálatas capítulo 4, Marcos, presta atenção, essa aula não existe por aí, nem na teologia. Por quê? Porque a turma está preocupada com a política e não com a palavra. Desculpa a verdade. Eu vejo pastores, vou votar nesse, vou votar naquele, mas a palavra ninguém fala. Está um caos a igreja de Cristo. É um caos. Mas vocês são diferentes. São santos, cheios de Espírito e cheios da palavra. O que eu falei? Gálatas, capítulo 4. Ah, mas pastor, você está nervoso hoje? Não, porque eu estou descontando ontem o que aconteceu.
Eu sei que não. Foi, viu? Não, o Jó vai ser julgado aqui, nesse enquadramento. E ele vai para o... Não é que ele vai para o céu, ele não vai para o céu. Ele vai para a nova terra. Ele não é herói da fé. Então, mas Deus dá testemunho dele como um homem justo, temente a Deus, ao Deus. Muito boa. Veja bem, Jesus nunca... E na terra não tinha semelhante, então... Você quer pôr o Jó no céu? Então vou fazer uma coisa. Quem se converter na nossa igreja e a partir de agora ter uma vida santa, sem batismo, sem palavra, eu vou ter que pôr no céu. Não, mas o senhor convém comigo que pelo menos a interpretação da Bíblia, a Almeida, declara aí Deus como falando assim, ó, não há homem semelhante na terra. Então, tanto antes como depois. Bom, é muito abrangente essa palavra. mas olha, irmão, veja bem. A santidade individual de Jó fez dele um pouquinho soberbo. Eu preguei isso, você não estava, né? O pecado de Jó. Assim, chega um livro que ele pede para ser pesado em balanças. Né? Pode pesar, porque eu, igual a mim, não tem ninguém. Já começa por aí. Jó subiu no coração dele a vaidade. E Deus o provou por isso. Na hora que ele se quebrantou, ele atingiu o coração de Deus. Agora, a verdade é o seguinte, veja bem, Maurício, tem certas coisas, eu estou sendo lógico. Por exemplo, em Gálatas capítulo 4, Paulo fala assim, um mistério aqui, eu vou ler para você. Está aqui, verso 27. Porque está escrito, Gálatas 4, 27. Alegra-te, estéril, que não dás a luz. Que estéril é essa? Mas as mulheres estéreis, não. Aqui é uma igreja estéril. Aqui é uma época chamada esposa de Deus estéril. Deus teve 3, entre aspas, esposas. A primeira estéril. O que é estéril? Não pode dar filhos, não gera filhos, não dá luz. Se é estéril, não dá luz. Se não dá luz é porque não produz filhos. E por que não produz filhos? Porque não tem como produzir. E não tem palavra, não tem lei. Então, conclusão, a estéril é justamente a época que vai de Adão até Moisés. É chamado período estéril da esposa de Deus, entenderam? Mas olha aqui, canta alegremente ao estéril que não dás a luz. Esforça-te e clama tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido, ou os da casada. Quem é a esposa solitária? Nós, quem falou? Muito bem, Vitória, porque desde Jesus até hoje, nós estamos assim. Jesus falou, eu vou para o Pai, e vocês vão me esperar, eu vou voltar. Quer dizer, o noivo não está presente, a noiva está solitária. Então a igreja é a solitária. E a casada, quem era? Quem é que estava no deserto com Deus ali, o tabernáculo ali, Moisés ali, as tábuas ali, quem era? Israel. Então Israel desposou, está lá em Oséias, desposou Jeová no deserto. Então o que aconteceu? Essa igreja casada, que é, na verdade não é igreja, a esposa casada, é a que vai de Moisés até Jesus. É a casada. Olha o que ele diz a palavra, os filhos da solitária são mais do que os das que têm marido. Então tem mais convertidos com a graça do que com a lei. Vocês entenderam ou não? Ou tá difícil de entender? Entenderam? Pastor, só um texto não pode fazer toda a conexão. Tá bom, Isaías 54, abra lá. Então, quando Paulo teve essa revelação, ele entendeu o que o profeta Isaías falou em Isaías 54. Olha aqui, verso 1. Olha que fantástico. Já tinha ouvido isso, Christopher? Vanderleia, já ouviu isso que eu estou falando? Só aqui com o senhor. Aqui, tá bom. Isaías 54. Canta alegremente, olha aqui, Marcos. Canta alegremente, estéril. Não é o mesmo texto. Que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Não tiveste, porque já passou. Olha como Isaías é mais preciso do que Paulo. Tu que não tiveste dores de parto, porque já passou.
Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ou seja, a solitária somos nós. A casada, Israel, na época da lei. Samuel vivia na época da lei. Vai para o céu? Lógico. Davi vai para o céu? Vai. Porque viveu na lei, mas cumpriu a lei. Ah, mas alguns pecaram, mas foram perdoados. Tudo bem. Agora veja bem, olha só, espera um pouquinho. Abra em 1 Samuel capítulo 2. Sabe qual é o mal da gente? Quer saber quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Tá louco para saber se você vai ou não. O ser humano é assim, ele só quer, né? Olha aqui. Ó, aqui diz, o cântico de Ana, é aqui 1 Samuel capítulo 2. É um momento em que Ana está cheia de Deus, porque ela recebeu a notícia que ela estava grávida. Então ela começa a cantar pelo Espírito. E aí ela faz uma revelação importante aqui no verso 5. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Olha em seguida o que diz. Até a estéril teve o quê? 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Quem é que tem muitos filhos? A solitária. Solitária, que é a igreja, está fraca hoje. Profecia já falada em 1 Samuel capítulo 2. E a estéril teve quantos filhos? Que eu li lá em Hebreus 11? 7. Então bate. Se você for ler esse texto e não entender tudo que eu falei, vai boiar. Estéril. 7 filhos de estéril? Como é estéril? Tem filho estéril? Mas a estéril é igreja, entre aspas, a esposa de Deus. A Bíblia é um livro figurado. Deus é um esposo através de Cristo, ou no Velho Testamento, através dele mesmo. Através de Jeová, no caso, no Velho Testamento. E a esposa é na verdade, quem é casado, é o povo casado com ele. Percebeu? Então ficou claro? Agora vocês falam assim, mas espera aí, a lei vai pôr gente no céu? Eu errei. Vai pôr gente na salvação. Então, se vai para o céu ou não, a medida vai ser a fé. Porque os heróis da fé, antes de Moisés, foram para o céu. Como é que está? Está lá em Hebreus. Então eu não posso negar. Abel não vai para o céu. Como não? Coitadinho. Levou uma facada das brabas no peito e não vai para o céu. Mas ele não fez mal nenhum. E o sacrifício dele foi aceito. Não é? E ele é comparado com o sangue de Cristo. Lá em Gênesis, capítulo 4. Abra lá. Olha lá. O sangue dele. Ó aqui, ó. Clamou desde a terra. Hebreus 12, 24, você segura Gênesis, vai para Hebreus 12, 24, para você entender o que Paulo, ou o escritor de Hebreus, fala, que é o seguinte, 12, 24. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Sangue de Cristo comparado com o sangue de Abel. Logo, Abel é figura de Cristo. Perceberam? Lá em Oséias 6, eu li para vocês semana passada, que Adão transpassou o concerto. E aí, lá em Oséias diz assim, o povo de Israel transpassou o concerto como Adão. Logo, Adão é figura do povo de Israel. Fala, Marcos. Então, recapitulando aqui, vamos ver se eu entendi. Você não quer ter aula de Caim, você quer que eu fale quem vai para o céu e quem não vai. Não, eu quero saber o seguinte, então, existe uma terceira alternativa. Você não sabia? Não sabia. Está na Bíblia. Eu não sabia. Mas você não é da igreja? Eu não sabia, fiz teologia. Mas... Não sabia. Então, vamos supor, pelo que o irmão explicou aí, nós vamos para o céu, pela fé, como 7 heróis aqui Isso. da fé. Nós vamos para o céu. Está na Bíblia. Exatamente. As pessoas que não conheceram a lei, elas, se forem pessoas boas, como o irmão falou, o índio, né? Uma pessoa que não conheceu a Cristo e nem conheceu a lei, ela vai para o novo céu, para a nova terra.
É isso aí. Isso, vamos ler na Bíblia, é isso? Você mudou o assunto, mas eu vou ler para você. Senão os de casa vão pensar que eu sou herege. Bom, já pensam, vai ter certeza. Então, como eu não devo nada para vocês, e muito menos para quem está assistindo, que deviam estar aqui e não assistindo televisão, deviam estar aqui e não assistindo aquele programa lá, só beijo na boca, como o nome lá? O Jesus, imagina, que novela de Jesus. Só falta rolar. Deus me perdoe, os que proferem o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Pastor, o senhor é radical. Ou é crente, ou então vamos assaltar um banco amanhã. Ou é firme, ou é quente, ou é morno, vai ser vomitado. O crente morno é aquele que gosta do mundo, mas não posso largar Jesus. Então fica nas duas canoas. Está errado. Olha só, querido irmão. O que eu falei? Esqueci já. Para a gente ler aí o... Que texto? Apocalipse? Agora não sei se não chegou a falar, mas era o Isso, não. Lê 2 Pedro, capítulo 3. Vamos lá. Ó. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, então 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, promessa de Deus, aguardamos novos céus e em que habita a justiça. Se habita a justiça, vai ter gente, porque justiça é um atributo humano, é um atributo de pessoas, ou de seres. Um anjo pode ser justo, então justiça é atributo de quem tem um espírito. Não é de uma pedra, de um mar. A terra nunca vai acabar, a não ser no futuro. Lá no futuro vai acabar. Por quê? Porque tudo que existe vai acabar. Mas aí a história é outra, porque nós temos de idade a nossa terra 4,5 bilhões de anos. Joga outros bilhões para frente, antes desse sol esfriar. Entendeu? Então, a terra vai continuar a vida. Enquanto nós estamos no céu, haverá vida aqui. Prova isso. Agora sim, você vai falar que eu sou testemunho de Jeová. Isaías 65, abra lá. Ou adventista do sétimo dia. Aliás, temos uma representante oficial dos adventistas aqui. Mostra ela aqui para toda a população assistir. Eu tenho parentes adventistas que estão te assistindo agora, os adventistas, isso. A minha avó era adventista, ia na escola sabatina. Eu cresci lendo estudos adventistas. Eu sou crente sem saber desde pequeno. Mesmo quando eu ia no espiritismo, que eu ia levado pelos parentes, né, sem querer, eu achava que eu estava sendo de Deus, sabia? Então, Isaías 65. Olha lá, vamos lá. Ainda bem que tem gente do meu lado aqui hoje, viu? A Abner, a Cláudia. Ó, Isaías 65. Ricardo Morari, vamos lá. Olha aqui. Verso 17, irmão Marcos. Estou pregando para ele praticamente hoje. Porque eis que eu crio... Não, presta atenção. Eis que eu crio céus novos e nova terra. Então Isaías é o profeta mais fidedigno que existe. Ele profetizou a vinda de Jesus. Ele profetizou muitas coisas. Falou que a terra é redonda, lá em Isaías 40. Coisas fantásticas. Aí ele fala aqui, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo alegria, gozo, né? E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Por quê? Porque hoje existe uma mortandade infantil tremenda. Muita criança morre quando é pequena. Quando não morre de doenças infecciosas, fome, peste, morrem porque a mãe abortou, não é verdade? Agora, o mundo é tão ímpio, é tão maligno que estão voltando para oficializar o aborto. Então as mulheres agora vão fazer o seguinte, se engravidar, aborta. Oficialmente. Absurdo, né? Ó, não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Hoje o velho, na hora que ele começa a viver com 70 anos, ele morre. Aí ele está assim, 80... 90, a vida é curta, mas lá na nova terra não. Olha aqui, ó, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ué, vai ter pecador? Vai ter carne. Se tem carne, tem pecado, só não vai ter o diabo lá.
que o diabo já estava no inferno. Não, na lava de fogo. Não confunda pecado com Satanás. Está no gene humano ser nervoso. Está no gene. Pode ver um grande pregador, o cara é um santo. Ora, todo mundo cura, mas vai ver, leva uma fechada no trânsito e fica doido. E aí? Então, o caráter é caráter. Ninguém agora virou bibelô, ninguém virou robô, porque Deus não quer isso. Agora, na nova terra, se o camarada é pecador, ele vai morrer mais cedo. Quanto? 100 anos. Agora, olha o que diz aqui, ó. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão. Porque hoje você constrói uma casa, às vezes você nem chega a morar, porque você leva um tiro na esquina. Lá na nova terra, não. Você vai habitar nas casas. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Então, não vai ser céu aqui. Aqui é nova terra, sendo habitada. Mas por quê? Pelos que são de Jesus? Não. Pelos que venceram a carne pela lei. Porque não conheciam a Cristo. Olha, não edificarão para que outros habitem. Hoje você se mata de trabalhar, constrói uma herança, uma casinha, quem vai habitar são o seu genro. Pilantra, desculpa, está cheio de genro sem vergonha, que tira o seu dinheiro. Não é verdade? Não vocês, que vocês são santos maravilhosos. Que nem o Lucas, que é um genro fantástico. Ele ficou vermelho, mas ele é tão santo que ele ficou vermelho. Quem manda lá, inclusive, é a moça, não é ele, no caso. Fala a Deus. Então, olha só. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Meu amigo, o que vai acontecer? Você vai voltar a viver 800, 900 anos como era a época de Adão. Mas o que Deus vai fazer? Vai mudar a genética? Vai, qual o problema? Mudou uma vez, desmuda de novo. Muda de novo, está aqui, ó. E os meus eleitos gozarão das obras das mãos da sua até a velhice. Não trabalharão de balde. Então o pessoal vai trabalhar na nova terra. Vai ter trabalho na nova terra. Olha aí, ó. Nem terão filhos para perturbação, porque hoje você cria filho. Eu tenho filhos para perturbação. Eu, pastor Lenilton, dos meus filhos, só tem uma que me ama um pouco, está ali. Mesmo assim, olha lá, está ali, me ama um pouquinho. Os outros querem minha morte. Eu não estou brincando. Não está nem aí com o pai. E criei desde pequeno. Levava na escola dominical, tudo. Então, filhos para perturbação. Olha aqui, ó. Mas na nova terra, não. Não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Então, haverá descendência, haverá vida na carne benigna. Porque quem vai para lá são os que merecem. Não vai, os ladrões não vão estar lá, os bandidos sem vergonha. Vão tudo para o inferno. Então, são 3 destinos. O lago de fogo, cuja antessala é o inferno. Então, o inferno é o lugar que se ajunta a turma que vai para o lago de fogo. O lago de fogo é o destino final. Ao céu, cuja antessala é o paraíso debaixo do altar de Deus. Então o paraíso é o lugar onde estão as almas esperando a entrada no céu. Porque ninguém entrou na Jerusalém Celestial ainda. Se alguém falar, Pedro está lá, que os católicos falam isso, né? Pedro está lá em cima esperando. Isso é heresia. Isso é heresia da Igreja Católica. Não leem a Bíblia. Nem os padres leem a Bíblia. Já desafiei o pastor Marcelo a estudar comigo, fugiu. Verdade, a mãe dele era minha paciente. Amo estudar a Bíblia. Vamos estudar. Se tiver alguma coisa ao contrário, eu estou querendo saber. Por quê? Porque não existe, ninguém entrou no céu ainda. Todos ressuscitarão juntos naquele grande dia. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 17. Não há conversa. Todos dormem. Mas a alma está debaixo do altar de Deus, esperando para voltar. Para receber um novo corpo glorificado. Esse corpo atravessa paredes. Esse corpo não tem tempo nem espaço. Esse corpo vai rachar o universo. Que coisa linda. Então aqueles que pensam que vão para o céu para bater asinha, estão enganados. São totalmente tolos. E ai daquele que deixa o céu, deixa a vida espiritual, porque não quer ficar batendo asinha. Primeiro que não vai bater asinha, vai povoar esse universo, vai supervisionar a obra de Deus nas galáxias. Ah, mas e a hora que acabar todo mundo material? Deus constrói outro. Mas aqueles que são de Cristo viverão eternamente. Então vale a pena viver essa vida intensamente com Jesus e não perdê-la por causa da baixeza do pecado, da inferioridade de Satanás.
não vale a pena não ser de Jesus. Quem me assiste e não é batizado, não está numa igreja ainda, cuidado, cuidado. Se amanhã levar um tiro na cabeça e for para o inferno, não diga que eu não falei. Eu sou incisivo, porque não temos mais tempo de ficar alisando ninguém. É hora de tomarmos uma posição. Somos de Jesus. Para ir para o céu é preciso endireitar-se. É o que diz lá em 2 Pedro, né? Tendo, pois, preciosas promessas, né? Olha lá, está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Olha aqui, ó. Que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Então vale a pena você hoje, que nem hoje eu fui pregar numa igreja, o pastor não me olhou na cara, nem conheço. Fui lá com amor, de graça, aliás, nunca cobrei para pregar. Nunca cobrei para ensinar o que eu ensino para vocês, ou em qualquer igreja da terra. Nunca. Mas a turma tem gente que cobra, nem que seja cinquentinha, sem cobra. Tá bom, digno obreiro do seu salário, ótimo, a minha profissão não é essa. Eu ensino de graça. Agora, ir de graça e você ser rejeitado numa igreja pequena de bairro, porque estão brigando lá os diáconos com o pastor, e o pastor quer se vingar e trata mal o pregador, convidado. A Bíblia fala que nós temos que ter santo trato e piedade, né? Olha lá, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Haverá um dia chamado dia de Deus, que é a volta de Jesus, no qual, né, os elementos ardendo se desfarão, e os céus passarão em fogo e se desfarão, e tudo vai arder e queimar. Então o mundo vai acabar em fogo. Nada melhor do que uma bomba atômica. Não é verdade? As bombas vão estourar tudo ao mesmo tempo, e esse mundo vai virar uma panela de pressão. É o que vai acontecer. Porque hoje entendemos que a bomba atômica, ela explode o ar, o oxigênio pega fogo. Então, quando aqui no verso 10, leia aí, 2 Pedro 3,10, Marcos, presta atenção, é muito sério o que eu estou falando. Se os pregadores não pregam, é problema deles. Aqui se prega a verdade. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual, no dia do Senhor, no dia da volta de Jesus, olha aqui, ó, os céus passarão com grande estrondo. Então tudo vai passar. Olha, os elementos ardendo se desfarão. Tudo que existe, que está de pé, vai queimar. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Para acontecer isso tem que ser uma grande e gigantesca explosão. Totalmente não imaginável, inimaginável na época de Pedro. Porque lá o fogo que eles conheciam era foguinho de pau. Hoje, entendendo a tecnologia nuclear que explode o oxigênio, você entende que toda essa terra pode ser destruída. Então isso aqui é uma coisa veraz para hoje. E vai piorar, porque as nações se fazem de paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra lá. Sei lá o quê. Olha lá, é Chuang, é o Chuang. Cadê o Chuang? Está lá o Chuang. Você é parente do presidente da Coreia? Não. Esse cabelo parece, mostra o cabelo dele. O cabelo parece, olha lá. O cabelo parece. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha lá. Olha que coisa linda. Verso 2. Atenção. Ô Marcos, onde você vai? Ah, isso não é de Deus. É isso. O cara está dando uma aula particular. É incrível, né? Deus dá asa para quem não sabe voar. Ó, 1 Tessalonicenses 5:2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, é o que o mundo procura agora pela nova era, paz e segurança. Então a Coreia do Norte está ficando de amiguinha da Coreia do Sul. Foi lá o presidente com seu topete falso e abraçou o chinesinho, que é o coreaninho, gordinho, barrigudinho e perigosinho. Ficou tudo em paz. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então não pensem vocês que essa aparência de paz do mundo é verdadeira, é real. Não é. Porque quando disserem está tudo bem, Estados Unidos está tudo bem,
Oriente está tudo bem. Vai vir briga. E ninguém é bobo. Essa turma tem arma escondida para destruição. Mas sabe por que Jesus não volta, meu irmão? Por causa da igreja. A igreja é o problema de Jesus. Sim, mas o que adianta todos esses sinais acontecendo se a igreja continua morna, ignorante, insuportável? Eu não me converteria nos dias de hoje, eu não sei qual é essa palavra que eu mesmo prego. Não me converteria. Essa igreja que você vai lá, Pai do Senhor, pega o envelope aí, isso aí, não me converteria. Não me converteria. Difícil. Não, difícil. Difícil. Imagina. O que o Herbert está fazendo aqui, Herbert? Veio ver a menina, né? Esse é meu ex-genro. Meu ex-genro, olha aí, falei de genro. Oi? Tem, lindo, graças ao bom Deus. O Espírito é infalível. E eles estão sendo ensinados errado. E aí? Aí Deus vai pedir contas para quem ensina errado, porque tiveram chance de vir aqui num estudo como esse, debater, e não vem, por orgulho. Eu não vou lá com o pastor Lenilton, ele é médico, que ele está pensando, não é pastor? Eu não sou pastor mesmo, eu apenas gosto, amo a palavra. E vamos discutir a palavra de Deus. Então a turma não vem, a turma julga. Todos são reizinhos, os pastores são reizinhos, cada igreja tem a sua bandeira, nós somos os melhores. Congregação cristã se acha melhor. As assembleias também, rei na barriga, cada uma com a sua. A Belém mete o pau na Madureira, a Madureira mete o pau na Belém. E para mim é tudo igual. Adventista se acha tal. Vocês assistiram o programa do Adventista? Eles têm resposta para tudo. É um pouco mais dividido. É ou não é? Então, mas por que não vem conversar comigo aqui? Isso, vem para. Eu preciso aprender. Não tem união, né? Não tem união, não existe união. A igreja é o povo. Seixonoye é unida. Budismo é unido. Tudo é. A macumba é unida. Satanás tem unidade que a igreja não tem. A igreja, a pessoa vê que você está vindo, ela muda de lado na rua. Por isso, isso é fantástica, Vitória. A igreja é o termômetro. Quando a igreja está bem, o mundo é abençoado. Quando a igreja está mal, o mundo sofre as consequências. Não está diferente dos dias de Jesus, então, a igreja. Oi? Não está diferente dos dias de Jesus, né? Como é que é? Não está diferente da época de Jesus. Nunca teve, né? Para si. Sim, mas a igreja já teve melhor. Abra em Apocalipse, capítulo 2, abra lá. Existe um período lindo. Durante 200 anos que a igreja foi gloriosa. É a época das grandes perseguições romanas. É a chamada igreja de Esmirna. Fala. Uma coisa que você falou que me colocou para pensar, Jesus disse, o inferno subsistir, ele não pode estar dividido. Quer dizer que o inferno tem unidade. Tem unidade, eu falei? Se ele não está dividido, como subsistir? Como subsistirá? Quer dizer que o reino de Satanás é mais subsiste unido. pela unidade. Pela unidade. Então, o inferno subsiste. E interessante, Abner, que a unidade das trevas é no ódio. É. Eles se odeiam, os demoninhos. O demônio maior fala assim, demoninho, vai lá e perturba aquele crente. Aí o demoninho, eu vou. Ele vai contra, mas eles têm unidade. Hoje você encontra com o irmão, Pai do Senhor, irmão. Glória a Deus. Comprou carro, irmão. Nossa, Jesus só ama ele. É assim. Os crentes não têm amor. Não aqui só tem santos aqui. Mas lá fora, terrível. Agora olha só. Como é seu nome mesmo? Outro Marcos. Os dois Marcos que me desafiam aqui. Apocalipse. E não são da igreja aqui. Tem as suas próprias igrejas. Olha lá. Tem as suas próprias igrejas. Apocalipse capítulo 2. E o teu pastor eu conheço bem. Ele é meu paciente. É meu paciente, meu amigo. Apocalipse 2. Olha só. Aqui, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esmirna significa mirra. Mirra significa mortificação. É a igreja mais humilde e maltratada de todas as igrejas.
Porque cada carta é um período da igreja de Cristo sobre a terra. A primeira, que é Éfeso, é desde Jesus até a época das perseguições dos imperadores, que é mais ou menos o ano 100 e 120, quando começa a igreja de Esmirna, que acaba os templos, eles são obrigados a se reunir nas catacumbas, nas casas, nos lugares, nos becos. Não havia mais igreja oficial, eles tinham que fugir. Mas era uma igreja unida. Olha aqui, ó. Olha a característica dela. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Por que Jesus fala assim, foi morto e reviveu? Porque eles estão morrendo. Morreram 7 milhões de cristãos na época de Esmirna, em 200 anos de igreja. Isso tinha uma igreja abençoada. Olha aqui, ó. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas entre aspas, entre parênteses, mas tu és rico. Porque para Deus a riqueza não é ter dinheiro, ter carro, casa. Para Deus a riqueza é o sofrimento na fé. Então ele fala aqui, ó, eu conheço a tua pobreza porque era uma igreja pobre, não havia dízimo, não havia nada, mas era rica para Deus. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha aí, ó. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E por coincidência foram 10 perseguições romanas. Não eu já preguei isso aqui, dei o nome de cada imperador. Foram 10 perseguições, 10 dias. Olha aí. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esta igreja, ela não tem crítica. Se olha qualquer outra, ele fala assim, mas tenho contra ti. Olha aqui, por exemplo, verso 4 de Apocalipse 2. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso, aquela igreja inicial de Atos dos Apóstolos, perdeu o primeiro amor. É que nem hoje. Muitas igrejas começam pequenininhas, cheias de amor, mas ainda perde o primeiro amor. Não, porque quando eu me converti, pastor, eu lia muita Bíblia assim, mas não tinha esse entendimento como o senhor tem. Não tem entendimento, eu leio. Aí o que acontece? Eu perguntava assim, eu falei, não, eu quero ver esse Deus da Bíblia. Aí a gente vai na igreja, a gente não vê mais cura, não vê Deus operar grandiosamente, vê só aquele culto monótono, aquela mesma coisa, entendeu? Aí você fala assim, eu acredito num Deus da Bíblia, que Deus fez paralítico andar, morto ressuscitar, e a gente acaba vendo que não está acontecendo mais isso. Ele fala assim, então, o problema não é a palavra, o problema somos nós. Sim. O pessoal não está vivendo. Mas não são só os sinais, Marcos. Não é só o sinal, o relacionamento está abalado. O amor está abalado. O fruto do Espírito, porque uma coisa é o dom do Espírito. Então, o dom de cura, o dom de maravilhas, o dom de profecia, de revelação, isso está apagado. Mas o pior são os frutos do Espírito. Amor, caridade, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Isso acabou. Então acabaram os frutos, acabaram os dons. Sinal de alerta. O que é isso? A grávida, que são as igrejas, não estão dando luz a filhos. Se Jesus voltar agora, o que diz a palavra? Ai das grávidas naqueles dias. Porque a igreja, ela produz filhos. Como? Numa gestação espiritual, pela palavra. Porque a Bíblia fala, sendo de novo gerados pela palavra. Está lá em 1 Pedro 1, 23. Então, conclusão, se não há palavra, a pessoa não é gerada, existem abortos espirituais. A gente que vai para a igreja e sai. Entra, sai, e sai pior. Então diz lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 20 e 22, melhor não fora ter nascido de novo do que, conhecendo o mandamento, voltar para o vômito. É o cão que voltou ao vômito e a porca lavada ao esponjadouro da lama. Então, irmãos, a coisa é séria. É para se parar com a religiosidade e falar, vamos restaurar tudo. O que está faltando? Primeiro, as bases de conhecimento bíblico. Porque hoje é o que ele falou, a teologia dita uma doutrina de modus vivendi, de como viver, de como fazer, e a pessoa segue aquilo cegamente. E aí cria o quê? Um automatismo sem fé. Então aquilo de sempre, a liturgia, a oração decorada, Senhor Deus e Pai grandioso, maravilhoso, eterno Senhor. Você não vê espiritualidade. Você vê repetição. Você vê dogma. Então isso não é da vontade de Deus. Ontem eu fui naquela igreja, todo mundo lá, glória, glória. O pastor nem me olhou na cara e me pôs para fora. Eu nem conhecia o sujeito. Fui com amor, certo? Está aqui esses dois que são santidade máxima. Se fosse o Wendel, eu já quebraria o pau lá na igreja. Fala, Júnior.
Só no nome Júnior, né? Seu tamanho não é Júnior. Duas questões. A primeira sobre a igreja de Esmirna é aquele tempo lá que os cristãos eram apedrejados, Isso. jogados lá no Coliseu. Lá. Isso, muito bom, isso mesmo, é isso. Mas essa é uma igreja verdadeira. Entendi. A outra questão é assim, às vezes a gente vê muitas pessoas que trazem lá um não crente para a igreja e a pessoa fica lá insistindo, ó, vamos lá, vamos aceitar Jesus e tal. E tem uma parte na Bíblia que fala, né, que, vou explicar do meu jeito, que a gente não pode insistir muito, né, que até aquela chance da pessoa ter lhe será tirada. Fala mais ou menos assim. Olha, tem um termo que é pior ainda. Muitos desejarão morrer e não encontrarão a morte. Aí é morrer para o mundo e nascer para Deus. Não conseguirão. Todo mundo entende aquele texto como procurarão a morte e não encontrarão. Conhece Apocalipse capítulo 6? Né? Aí buscarão a morte e não encontrarão. Se atira daqui para cima para ver se não se encontra. Quer dizer, não é literal aquilo. Não é literal. Não é literal. Aquilo, ou então vai para 2 horas da manhã com o celular no meio da Cracolândia para você ver se você não leva uma. Então você vê que não é literal esse procurarão a morte e não encontrarão. A morte para Deus é a conversão. Se já estáis mortos para o mundo, percebeu? Ou então estamos mortos para a vida material e vivos para Deus. Então, se já ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos. Colossenses 3, 1 a 2. Então, conclusão, morte, tem gente que quer se converter e não consegue. Hoje está difícil. Não consegue morrer mais. Não consegue se converter. A morte é bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Quer dizer, o que é morto para o mundo, que agora se converteu e que agora morre também fisicamente. Então a morte tem dois sentidos. Quem não é de Jesus já está morto em delitos e pecados. Está em Efésios 2:1. Né? Jesus vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Agora, quem se converte morre para o mundo e nasce para Deus. Nasce para o mundo espiritual. Nasce para o mundo espiritual. Então você pode repreender os demônios, expulsar esses anjos caídos, que eles têm que sair. Porque agora você vive para Cristo. E você está assentado nos lugares celestiais. Então é assim, quando você se converte, você troca. Você morre para o mundo e nasce para Deus. Como morre para o mundo? Já não te interessam as coisas do mundo. Você vive no mundo, mas não se interessa. O que te interessa são as coisas espirituais. Se interessa o mundo ainda, você precisa morrer. Você precisa se converter. Fala. Que nem a Daniela. Poderia, uma menina bonitinha, poderia estar namorando por aí, não. Está buscando a palavra. Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Olha lá, menino bonito, alto. As mulheres gostariam de ter um rapaz assim. Mas não, ele está buscando a palavra. O que interessa para ele é Jesus. Que nem o menino aqui, o Christopher. Na idade dele eu ia para a rua bagunçar. Olha que gracinha. Com quanto? 16 anos? 17 anos. Aí, buscando a Deus. Poderia estar lá no... Não, está aqui. Está aqui, santidade máxima. Ele flui unção por esse menino. O diabo não pode tocar nesse homem. Amém. Agora o crente aí fora, só crente de aparência, leva os tapas na rua, lógico. Porque só aparência. O que mais? Fala, Júnior. A Dani. É isso, fala. Só tem uma chance. Adivinha qual? Que nem Esmirna. Grande perseguição. Sangue correndo. Perseguição. Já está começando. Você pode ver que está aí a nova era. Os gays, os petistas. Todo mundo é contra a igreja. Todo mundo é contra a igreja. Ou contra a igreja. É que se você é um bom pregador, você vai se tornar famoso, não perseguido. Não, isso aí não quer dizer nada. Está cheio de cantor gospel também. Está cheio de cantores famosos. Cobram cada música mais de 10 mil reais. Não aqui, porque a Cassiane não cobra isso. Mas eu sei que aí fora está terrível. Nossa igreja é uma igreja diferenciada, cheia de espírito. Fala. Acerca da responsabilidade nossa, como noiva de Cristo. Eu vou me citar como exemplo. Na época que eu estive afastada da igreja, muito cristão tradicional, como eu era roqueira, não chegava perto de mim, não. Você era roqueira? Que legal! Os irmãozinhos tinham medo, chegava perto não. E tem a parte da palavra, né, que fala
mensagem, senão há quem pregue. Isso. Porém, entra também, novamente eu me cito como exemplo, eu mesmo com o meu coturno, com a minha camiseta preta... Você era gótica? Metaleira! Uau! Uau! Era do metal. E aí, eu orava. Apesar disso, eu orava para Deus falando, Senhor, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu sei que o Senhor é o Senhor da porta aberta, do milagre... Você ouvia a Sepultura? Eles são meus pacientes. São meus pacientes, o dono da Sepultura. Como é o nome lá, Silvinha? O dono da Sepultura? O vocalista que vai lá no consultório? Derek? Não, outro. O Igor? Não, outro. A esposa dele pode ser que esteja me assistindo. Depois eu lembro. E eu orava, assim, eu sou pior de todos. E Deus atendeu o meu clamor sobre uma pregação genuína, verdadeira. Então seria certo ou errado afirmar que o pessoal que fica só na cura, só na bênção, que Deus é isso sim, mas Ele é mais. É porque não quer? Não, a verdade é que o ser humano, eu ia pregar isso ontem, por exemplo, Deus tinha me dado essa palavra ontem, não deu para pregar. O ser humano busca a cura. O ser humano, ele não é completo, ele não é são. Ou ele está doente no físico, ou ele está doente na alma, ou está doente no psíquico. E Jesus veio para curar corpo, mente e alma. A alma doente, ela é uma alma aflita, ansiosa, angustiada, depressiva. Então, depressão, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, tudo isso são doenças da alma. Esquizofrenia, problemas psíquicos, são problemas da mente. E o físico é tudo que você conhece, desde uma asma até um câncer. Então, tudo isso Jesus cura. As pessoas querem cura. Agora, a cura perfeita é a remissão dos pecados e o perdão. E saber que essa vida é apenas um preparo para uma vida verdadeira. A verdadeira vida não está na terra. Porque mesmo que a pessoa seja curada, ela vai morrer depois. Lázaro ressuscitou, porque Jesus e morreu depois. E assim vai. A viúva, toda aquela turma que Jesus, que os discípulos, que o próprio Elias ressuscitou, Eliseu e Jesus, o Paulo, Pedro orou, a menina voltou, todo mundo que voltou, eu já tive, desculpa lembrar, eu já tive 3 ressuscitações na minha mão. 2 com morte mesmo, pararam o coração, voltaram. Não sei nem se estão vivos. Por quê? A gente vive hoje, amanhã vai embora. Agora, o que é importante? A pessoa saber que, por isso que a Bíblia fala que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa que tem festa. Porque no luto, todo mundo vê o final de todos os homens, e o final é certo. Dure mais um ano, mais um mês, 10 anos, 50 anos, uma hora vai chegar. E para Deus não muda muito. 1 ano, 10 anos, não muda nada. Então, quando você toma uma decisão perante Deus, mesmo que você tenha lutas para vencer o pecado, a decisão pela fé começa uma caminhada que vai culminar com a sua ida para o céu. Mas não é uma coisa assim, porque ninguém vira santo do dia para a noite. Você vai soltando as coisas erradas, Deus vai transformando. A Bíblia fala que nós vamos sendo santificados pelo Espírito. É o Espírito de santificação. Então o que acontece? O Espírito Santo vai trabalhando em você. Então quando eu me converti, eu fumava 2, 3 maços por dia. Não larguei no outro dia. Foi 1 mês, 2 meses. Veio o batismo, aí venci. Aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a Bíblia fala que o indivíduo vai sendo lavado, santificado, justificado. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Abra lá. Você vê que a gente não conseguiu entrar em Lameque. Eu não acredito. Eu não acredito. E eu prometi, ainda bem que eu prometi por mim mesmo. O que eu falei agora? Hoje eu estou mal. 11, isso mesmo. Não, 6, 11. Isso, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 10. Olha aqui, olha o que diz a Bíblia, atenção. Todos lendo, estou acabando já. 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos. Devasso é mundano, é promíscuo, é devasso. Uma mulher devassa gosta de bagunça. Tem aquela cerveja devassa, é bagunceira, entendeu? Olha, não errei, nem os devassos, nem os idólatras. Por exemplo, o indivíduo não vai na igreja, mas não perde o jogo do Corinthians. É idólatra.
Não perde um show de algumas pessoas que ele ama. Idólatra. Por exemplo, viciado no Roberto Carlos. Fala de tudo, mas não perco a novela. Uma senhora chegou para Tia Esther e falou assim, para Tia Esther, está aqui Tia Esther, 20 e tantos anos atrás, Tia Esther, queria trabalhar para a igreja, quero servir a Deus, quero ir para o Nordeste. Aí a Tia Esther falou, é mesmo, filhinha? Estou reproduzindo. Aí ela falou assim, Tia Esther, quero largar tudo, vou deixar meu marido, vou deixar os filhos. Você não precisa largar sua família. Tá aqui ela. Aí a mamãe, não, Tia Esther, eu já decidi, vou largar tudo, vou lá para o norte, vou para onde a senhora falar, pelo Espírito, vou embora. Aí a Tia Esther falou, larga só a novela. Daí ela falou, não, aí já é demais, né? Aí já é demais, não é isso? Não aconteceu? Isso é idolatria. Hã? A novela não, olha aí. Larga tudo mesmo. Então, idolatria. Tem gente que não sabe o que é idolatria, pensa que é só adorar santo. Os crentes falam dos católicos que adoram a santa. Então a santa está parada. É assim, está lá a santa assim, ó. A santa. Aí o católico, não é assim? Aí o crente é assim. Está na televisão, a televisão está assim, e ele está assim, o crente. Inverteu. Fala mal do católico que adora a imagem, mas nós adoramos outra imagem, que é a chamada imagem da besta, que é a televisão e o computador. A internet é a imagem da besta, porque traz o bem, mas traz muito mais o mal. Traz o mal. Atenção, Herbert, chega de conversar. Sala de aula, não permito isso. Isso é terrível, horrível. Como eu sou um dos mais velhos presentes, eu estou pouco ligando, certo? Então, a imagem da besta hoje é a tela. Computador, ou o meu nome dele lá, o tablet, ou a televisão, são todos de Satanás. Ah, mas tem coisa boa, tem. A lasanha é boa, mas se tiver barata junto. Uma baratinha estraga uma lasanha. Na hora que você assiste lá o pastor está pregando, vem lá uma propaganda, a moça, fio dental. Aí o crente, olha, glórias, glórias. Imagem da besta. Ah, mas o pastor vai mudar o mundo? Não tem mais jeito. Acabou agora. Eu pregava contra isso há 28 anos atrás. Pode pegar minhas pregações da época. Contra a nova era, a senhora lembra? Meu Deus, como eu fui perseguido. Eu mexendo nos arquivos lá em casa e achei os seus negócios, falando tudo que está acontecendo agora. Tudo. E eu previ isso tudo em 90, não se falava em nada, internet, nada, lembra? E eu falando e tal. E eu fui pregar na igreja metodista de Piracicaba, tinha mais de 1000 pessoas com filme e tal. A maçonaria sabia que eu estava lá, queriam me pegar, tive que fugir. Tamanho assunto que eu falei que a maçonaria é um dos pilares da nova era, para trazer o anticristo. E mostrei na Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá? Você fala, mas por que o senhor nunca pregou? Se vocês não estão entendendo nem o terceiro destino, o que eu vou saber das outras coisas? Vocês não sabem coisas tremendas que são ser ditas ainda. Muito pesadas. Vocês estão no leite. Está lá em Hebreus, capítulo 5, abra lá. Ah, não, peraí, não acabei 1 Coríntios, peraí. Não só. 1 Coríntios 6, 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Vou repetir. Nem os efeminados, que é aqui o quê? Homossexuais. Nem os sodomitas. Sodomia. Homossexualismo. Está aqui, ó. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. O camarada não é sodomista, não é homossexual, mas é maldizente, fala mal dos outros. Tá junto, no mesmo rolo. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai para o céu. Olha aí, Marcos. Não adianta só ser de Jesus. Está aqui, ó. Ah, eu sou de Jesus. Mas se é roubador, se é adúltero, se é fornicário, não vai para o céu. Percebeu? E é o que alguns têm sido, Paulo fala, mas haveis sido lavados. Opa, que coisa boa.
Haveis sido lavados. Mas haveis sido o quê? Santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito é quem faz a obra de santificação. Como? Pela palavra. Eu jogo essa palavra que é um jato d'água. Lava o teu coração. Lava a tua mente da malícia. Lava os seus olhos do mal. Então, na hora que nós pregamos, esse jato de água sai e lava o teu campo de força. Sai da tua alma toda a impureza, porque a lavagem da água pela palavra está lá em Efésios capítulo 5. Pastor, esse avarento aqui, ele é... Avarento. Teve um pastor que ele pregou uma vez, ele trouxe um ensino pra gente, que o irmão que não dava o dízimo, Sempre o dízimo. e nem oferta, ele entrava nesse texto aqui, que ele era avarento, porque ele não abrir a mão nem para dar o dízimo. Então, Isso também é verdade. Agora, não só isso. Se o teu amigo está passando necessidade e você não dá para ele, você é avarento. Aí Deus vai te cobrar. Porque Deus dá. Sabe por que Deus dá para... Sabe por que muitos têm muito? Sabe por que algumas pessoas têm muito? Para poder repartir. Sabe por que a pessoa tem pouco às vezes? Para ser humilde para receber. Então, quem dá, Deus dá mais. E quem não tem e é humilde para receber, o que recebe e pode dividir, Deus abençoa. Então, ter hoje e não ter amanhã, ter hoje é um fato. Tem gente que empobreceu com essa crise. Tem outros que enriqueceram. E qual o problema? Paulo fala, posso todas as coisas, sem viver na fartura, sem viver na escassez total. Paulo fala isso. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que vale é ser firme e não pecar com Jesus. Entendeu? Por quê? É o que eu li agora para você. A santidade é o fundamento. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Mas aí se você não der o dízimo, você você enquadra nesse texto aqui, que você é avarento, então condicionando o dízimo à sua salvação. Então, não, Marcos, vou dizer uma coisa para você. Não quero nem saber o que vão pensar de mim, principalmente os mais antigos. Mas o dízimo nem sempre é justo. Vou dizer por quê. Quem ganha 100 mil reais, dá 10 mil, certo? Fica com quanto? Nem sente que deu o dízimo. Nem sente. Quem ganha 1.000 reais, dá quanto? 100. A carne dele. É o sustento do filho. É a roupinha de frio do filho. É a passagem um pouco do Uber. Entendeu? Então quem dá 100 vai sentir muito os 1.000. Quem ganha 100 mil, dá 10 mil, não vai sentir. Então o dízimo per si, só por si, é injusto. Então, o que diz a Bíblia? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. Eu tenho que dar mais que o dízimo. Então, pastor Lenilton, estou a favor de dar mais que o dízimo. Agora, também sou a favor de que a pessoa naquele mês está com 1.000 reais e não deu o dízimo porque não deu. Deus sabe o teu coração. Faz um bolo e dê de presente para quem está fome. É a mesma coisa. Essa é a minha visão. Porque misericórdia quero, não sacrifício. Estou sem dinheiro esse mês. Uma vez, eu vou contar uma para você. Era recém-convertido, ganhava pouco. Foi na época do plano cruzado, eu ganhava 3.000 cruzados. Pagava 3.000 cruzados de aluguel. Só pagava aluguel, o resto eu vivia pela fé. Então eu ia na Santa Casa, comia na hora da bandejão das freiras. Então, que coincidência. Eu aceito. Eu morri de fome. A sopa da morte da meia-noite. Era assim. Aí lá pelas 8 da noite, tinha tal paciente internado, e o paciente estava em quarto mais... Eu acho que a Santa Casa está quebrada. Na minha época não estava quebrada, estava bem. Então havia quartos que ficavam pessoas assim, que pediam pizza para o paciente, para o acompanhante. Eu ia lá, tudo bem, tu trocou um pedacinho. Não, tá bom, vai dar. Glória. Então, era a minha vida na época. Aí eu fui para a igreja e estava duro, mas eu tinha 150 cruzados. Era o preço da luz que vencia na segunda. Não tinha mais nada para comer, para nada. Porque eu já estava sem dinheiro, sem nada. Aí o pastor pregou, dá para o Senhor, que Deus vai te dar, e tal. E eu falei, quer saber? Vou fazer um desafio, vou dar para Deus. Não era o dízimo, que o dízimo seria 300, mas eu não tinha. Eu tinha 150, porque eu tinha, e dei. Domingo. Segunda-feira,
Eu não sei o que deu, acho que o Sarney sonhou com aquilo. Ele acordou e falou assim, os médicos ganham pouco. Havia lá um processo rolando desde 83, 84, que os médicos precisavam ganhar mais, ganhavam muito pouco e tal. O presidente da República na época tirou o processo e falou, olha, vamos aumentar o salário dos médicos. Está em 3 mil cruzados, só que 3 mil cruzados equivale hoje vai a 600, 700 reais. Era isso que a gente ganhava na época, 700, 800. O salário mínimo, 900. E é o que eu pagava de aluguel. Aí o presidente falou assim, vamos fazer com que o salário dos médicos seja 70% do que um professor de medicina. Só que o professor de medicina na época ganhava 17 mil, ganhava 20 mil reais cruzados. Bom, o nosso salário, em outras palavras, chegou a quase 17, de 3 foi para 17. Ninguém pagou. O Hospital das Clínicas não pagou, os médicos pararam, o Paulista de Medicina não pagou, o Brasil todo não pagou. Teve um hospital que pagou. Onde estava o Dr. Lenilton? Pagou. E na época ganhava-se 30% ao mês, o juro. Então, foi o primeiro mês 17 mil. Segundo mês, 20 mil. Terceiro mês, 23 mil. Quarto mês, 26 mil. Quando chegou em 32, 33, eles não pagaram mais. Aí eu saí do hospital. Deus me tirou de lá e me mandou em São Bernardo para ganhar 55 mil. Por causa da minha fidelidade. Ainda tudo que eu tinha no momento que eu não tinha nada. Foi o voto de fé. Agora, eu não mando as pessoas fazerem isso totalmente, porque tem gente que tem filho em casa e não tem o leite. E a fraqueza do irmãozinho não pode ser condenada. Ah, tá errado, vai para o inferno. Não, isso é lei de Jeová que foi cravada na cruz. Se ele tem falta, eu vou ajudá-lo e ele vai dar uma oferta para a igreja. Não deu para dar o dízimo? A próxima vez dá. Não vai para o inferno por causa disso. Agora, os pastores, lógico, não vêm dessa forma, porque quanto mais entrar, melhor. Eu concordo que a igreja precisa de dinheiro, mas misericórdia quero, não sacrifício. O povo está vivendo hoje numa situação difícil. Eu conheço pessoas ricas que estão passando por dificuldades tremendas, ricas, de televisão que vocês veem, que vão lá, volta cheque. Cheque de 300 reais, 250, 400 reais, volta. Pessoas ricas, o que está acontecendo? Está aqui a Bia, que trabalha comigo, tem gente que vai lá, não paga, sai correndo. Está aqui. Cadê Bia? Bia, faz assim, Bia. Olha lá. Minha filha. Olha aí do lado, meu ex-genro. Que pelo jeito está querendo voltar a ser genro. Armênio, terrível. Monte Ararat, onde ficou a Arca de Noé. Ele é diretamente descendente de Noé. Terrível. De Sem. Descendente de Sem. Cão sem Jafé, ele é de Sem. Jafé é ele aqui, ó. Faz assim, Jafé. Entendeu, irmão? Com quem está falando? Com você, Marcos. Então, misericórdia quero. Dá para dar o dízimo? Ótimo, dê. Não deu, não vai se condenar, vou para o inferno. Isso não existe. Agora, no próximo mês, compense. Veja quem está precisando, além de dar o dízimo, dá uma bela oferta. Deus vai te abençoar. Uma vez eu estava com problema de carteira de motorista. O problema de pontos aí, não conseguia minha carteira de motorista, bloquearam a carteira. Eu falei, não posso ficar sem carteira. Aí falei, Senhor, eu creio no milagre. E dei uma oferta especial aqui na igreja. Pá! Na terça-feira saiu minha carteira. Mas por quê? Porque é você com Deus. São condições particulares com o Senhor. Entendeu? Agora, faça alguma coisa. Por onde? Porque é pela fé a coisa. Quando eu falei de dar um bolo, teve uma irmã aqui, que 7 semanas me trouxe um bolo. A irmã da Nalva. A Neia. É Neia e Nalva, NN. Neia e Nalva. A Neia falou, pastor, eu vou dar para o senhor 7 bolos e Deus vai me abençoar. Está abençoando. Está vendendo, está vivendo de bolos. E glória a Deus. Então, Deus, Ele sabe do teu coração. O que o crente precisa é aprender a ter uma vida íntima com Deus. No que tange a economia, a parte de dinheiro é uma coisa muito particular. Não dá para falar, você tem que dar tanto, não pode impor. Jesus fala que Deus ama o que dá com alegria. Se não é para dar com alegria, entra na lei. E lei leva à condenação. Agora, quando você dá com alegria, você dá com satisfação, fala, Senhor, eu dou mesmo me custando, mas eu dou por amor. E não fique sabendo depois o que acontece com o dinheiro. E tem gente que fala, mas foi para obra missionária, mas por quê? Ou então foi para isso, foi para comprar aquilo, foi para comprar brinquedo para criança. E as crianças precisam de brinquedo. A igreja é a igreja. A luz é cara, tudo é caro. Tudo tem custo.
Uma igreja dessa gasta de luz, vocês nem imaginam, mais de 10 mil por mês. Todo dia tem culto. Então o dinheiro vai para uma definição. Agora, a questão sua com Deus é particular, porque Deus move os corações. Ele sabe de tudo. Isso que é importante você saber. Né? Agora, o dízimo é lei, Velho Testamento. Mas é princípio também, que mesmo que Zedeque deu dízimo, concordo e tal. Mas se naquele dia, como você falou, não deu para dar, não é avareza. Agora, se o camarada tem e não dá, é outra história. Não queira trapacear com Deus. Depois ele vai gastar com outras coisas. Bate o carro, não sei o quê. Porque Deus blinda você, porque você é fiel. Deus blinda você. A única maneira de você se blindar com Deus é você ser fiel nas ofertas e nos dízimos. Isso é verdade, isso é veraz. Vou contar mais uma para você. Eu estava sem dinheiro. Nenhum. E aí comecei a aprender com isso que aconteceu comigo, que dando para Deus, eu ficava protegido. Então eu peguei, estava sem dinheiro, mas eu dei um dízimo. Que eu pude. Fiquei sem dinheiro. Segunda, terça, quarta. Não tinha mais comida em casa. Eu morava sozinho. Aí o que eu fiz? Falei, glória a Deus, vou comer lá com as freiras. Aí estou no plantão. Falei, Jesus, só vem alguém. Tudo que eu pedia, Jesus fazia. Falei, só vou operar se for de Deus. Chega 3 horas da manhã, um baleado. Lá na Angélica. Chegou um ladrão, foi assaltá-lo, ele reagiu, levou um tiro na barriga. Chegou para mim, vamos operar. Aí eu falei, Deus tem um propósito. Operei esse menino à noite, madrugada, até de manhã. Várias perfurações, mas saiu vivo. Ficou lá no leito, isso foi na quinta, sexta. No sábado o pai dele chega. O pai dele era um advogado, nem sabia, famoso em São Paulo, não sabia. O menino foi baleado na rua, a polícia levou na Santa Casa e acabou. Só que ele tinha um convênio bom particular na beneficência. Aí ele falou, quem foi o médico que operou? Eu falei, fui eu. Né? Aí ele falou assim, doutor, eu quero transferir meu filho para beneficência. Eu falei, olha, só que se for com UTI, ambulância UTI, que o menino está todo cheio de dreno, o tecido não está funcionando, está com sonda, está terrível. Não, o senhor não entendeu, eu já contratei a ambulância, quero que o senhor leve o menino. Eu falei, tá bom. Aí fiquei esperando, chegou a ambulância, pusemos o menino, levei até lá o menino, até a beneficência, passei o menino para outro médico, passou quase o dia todo. Aí ele falou, doutor, quanto é? Eu falei, não, sei lá, não saberia cobrar. Ó, me paga quanto a ambulância pagou, o senhor pagou a ambulância? Eu falei, é justo, né? O médico vai receber o que a ambulância pagou. Só isso? Tá bom, tá aqui 3 mil cruzado. Eu falei, o aluguel. Na mão. Equivalente a 900 hoje. Fantástico. Para ele não foi. Então você vê como Deus prepara. Outra vez, passou isso, passou um mês, eu duro de novo. Falei, glória a Deus, sábado à noite, onde é que eu vou comer? Falei, tem aquela irmã mora aqui perto, não preciso nem pegar meu carro, vou a pé. Falei, irmã, estou passando aqui, vamos orar. E eu comi. 8 da noite. Mas eram 7 horas, isso eu planejando. A Djanira, lá na Itacolomi, perto do Higienópolis, ele morava na Santa Casa, perto da Santa Casa. Aí toca o telefone. Eu atendi. Doutor Enilton, falei, pois não. Olha, tem um senhor aqui em cima do prédio, eu morava num prédio. Né? Balança mais um cai, lá na boca do lixo. Aí, perto do Birosca, onde você frequentava quando era novo. Lá nas festas. Aí toca o telefone, doutor Enilton. Falei, pois não. Olha, tem um senhor aqui passando mal. Ele é síndico do prédio, um senhor português. Falei, pois não, vou vê-lo. Fui lá ver o senhor, não tinha nada, barriga, uma enterite, uma diarreiazinha que ele comeu, alguma azeitona estragada lá, português, né? Então, examinei, não é nada, você vai tomar isso, aquilo, tal, na casa dele. Uma casa chique e tal, né? Ele falou, doutor, quanto é? Eu falei, não é nada. O senhor é vizinho aqui? Não, o senhor não cobraram. Nunca mais quero olhar na sua cara no elevador. Eu falei, opa. Aí Deus falou, cobra, ô trouxa. Para com isso. Para com isso. Eu falei, tá bom. Então vamos lá, vai. O que seria uma consulta aí na Santa Casa? 250 cruzados. Ele falou, Maria, traz 250 pratas aí pro doutor. Aí eu enchi o tanque do meu carro e fui comer uma pizza. Falei, meu Deus, como Deus faz as coisas. Ele suprirá em glória todas as suas necessidades. O pastor Enilton passou necessidades. Eu fiquei 2 anos na penumbra. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Teve um inverno de 87, 88. Tinha acabado de me converter. Estava tão frio. Deu 0 grau em São Paulo. Falei, meu Deus, nunca dá 0 grau. Bem agora que eu não tenho roupa, deu 0 grau.
Irmãos, eu bati o queixo. Na igreja. Ele falou, Lenilton, você está sem blusa? Eu falei, eu pensei que ia fazer calor, 0 graus. Mas um dia, depois de alguns anos, eu ajudava, outro, dava consulta para todo mundo. Aí, uma vez, uma senhora ligou para mim, não sabia de nada, falou assim, doutor Lenilton, Deus mandou um recado, posso orar com o senhor? Pode. Aí Deus falou assim, nunca mais eu vou deixar você sem sustento. Nunca mais. Deus, parece que foram 2, 3 anos de prova. E olha, fiel a Deus, fiel. Suportando perseguição na Santa Casa. Suportando lá aquelas cirurgias terríveis. Uma vez fui operar um aidético, o cara levou uma facada. Puf, aqui assim, rasgou tudo. Aí tivemos que abrir, só que a faca também furou o tórax. Tivemos que abrir o tórax. Na hora de fechar o peito, é com fio de aço. Eu passei, era de madrugada, passei o fio assim, rasgou meu dedo assim. O sangue do aidético colou no meu sangue. Eu falei, meu Deus, daí eu lembrei. Tubarão os venenos e não acontecerá nada. Eu pensei, tocarão nos aidéticos, não vai acontecer nada. Continua, toca a luva, continue a cirurgia. Isso foi em 88, até hoje estou aqui. Porque Deus guarda os dele. Já tive assalto que o ladrão não me viu. Já tive várias. Por quê? Porque quando você é de Deus, o mundo não é comum para você. Você tem que viver essa vida espiritual. Intensamente com Jesus. Agora, o que eu fazia? Lia a Bíblia, em vez de ficar assistindo besteira, buscava Deus. E Deus, lógico, responde. Quanto mais se busca, mais se responde. Quanto menos você busca, menos acha. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi o quê? O que quiseres. Em João 15 fala assim, ainda não pediste para que a vossa alegria se cumpra. Pedi em meu nome, para que o Pai vos dê e a sua alegria se cumpra. Amém, irmãos? Caim, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Encerrou hoje.